Graças a Deus, motivo de muita alegria poder estar com os irmãos aqui, vendo a força, a energia que os jovens estão tendo aqui para poder celebrar ao Senhor, amém? Eu quero desde já agradecer a Deus por poder estar com os irmãos hoje à tarde. Quero agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Haroldo, pela oportunidade que foi nos concedida, também ao nosso pastor Edevaldo. Deus abençoe, pastor, o convite por podermos estar aqui, e a todos os irmãos que estiveram trabalhando de forma direta ou indireta para que esse trabalho hoje pudesse estar acontecendo, amém? Irmãos, a minha esposa hoje não pôde me acompanhar porque o nosso filho hoje está completando mais um ano de vida, e a minha esposa ficou fazendo um bolinho para ele em casa, para depois nós cantarmos um parabéns com ele, mas traga a saudação dela aos irmãos, amém? Amém. Então, glórias a Deus. Irmãos, nós vamos tratar hoje de um assunto subordinado ao tema os valores de um jovem cristão. Eu quero pedir por bondade, vocês estão com a Bíblia aí? Os que estão com a Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo de número 2. 2 Timóteo, capítulo de número 2. E eu vou tratar de alguns assuntos que ele é muito prático, ele é um assunto que envolve a nossa vida no cotidiano. Vai ser alguns assuntos que envolvem a nossa vida no cotidiano, e os pontos que eu trazer aqui nesse estudo não vai ser muito abrangente, vai ser direto e objetivo cada ponto que eu trazer do estudo que estarei ministrando ao coração dos irmãos, amém? Até porque nós não teríamos tempo para poder abranger cada ponto que nós tratarmos aqui nesta tarde. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Segunda Timóteo 2 e o versículo de número 22. Amém? Diz assim: foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Amém? Então, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vocês estão acordados aí, né? Dorme não, amém? Os irmãos estavam pulando aí agora. Aí quando a gente emprega uma energia tal, uma determinada atividade, a gente depois senta, parece que aquele cansaço começa a bater no corpo e quer nos vencer, mas vença ele, amém, irmãos? Irmãos, nós fizemos aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós lemos a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo, capítulo 2 e o versículo de número 22. Nós encontramos o apóstolo Paulo, ele advertindo o jovem Timóteo sobre os perigos das paixões juvenis. Quando nós vemos Paulo dizendo para Timóteo, foge também dos desejos da mocidade, nós encontramos Paulo advertindo a Timóteo sobre o perigo das paixões juvenis. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo era: vire as costas para os desejos turbulentos da mocidade, ou desvia-te dos impulsos inconstantes da mocidade. Era o conselho de Paulo para o jovem Timóteo. Paulo sabe que o jovem, ele está na sua força, no seu vigor. E o apóstolo Paulo sabe que se o jovem não refrear os seus desejos, é muito perigoso. Então Paulo, ele adverte o jovem Timóteo. E ao mesmo tempo que Paulo, ele adverte a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele mostra para Timóteo qual deveria ser o caminho que Timóteo deveria seguir. Paulo diz para Timóteo: segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. E esse texto vai ser apenas um texto inicial
que nós tomaremos para podermos então dissertarmos sobre este estudo que foi nos passado sobre os valores de um jovem cristão. Nós vamos falar sobre os valores de um jovem cristão. Eu pretendo nessa tarde falar sobre este assunto sob duas perspectivas. Nós vamos falar sobre os valores de um jovem cristão dentro de um olhar ético cristão. Nós falaremos dos valores de um jovem cristão dentro de um olhar ético cristão. E se der tempo, nós falaremos sobre prioridades. Então é dentro destas duas perspectivas que nós vamos tratar deste assunto, os valores de um jovem cristão. Olha só, quando nós falamos de valores, quando nós tratamos de valores, existe algo que é conhecido como valor moral e também valores morais. E eu fiz questão de colocar tanto no singular como não no singular. Eu fiz questão de colocar assim para que nós pudéssemos abrir a nossa mente e aqui entrarmos um pouco mais a fundo e compreendermos um pouco melhor do que nós vamos tratar, mas para nós podermos entender o que seria valor moral. O que vem à sua mente quando você ouve falar de valor moral? O que você pensa quando você ouve falar de valor moral? Ou quando você ouve no plural falar de valores moral? O que vem à sua mente? Para nós podermos compreender isso, irmãos, nós primeiramente precisamos entender o que é moral. O que seria moral? Bom, irmãos, quando nós vamos estudar a palavra moral, não a gíria moral, mas quando nós vamos para a etimologia da palavra moral, nós vamos aprender que ela é uma palavra de origem no latim, e o significado dela é relativo aos costumes. A palavra moral é uma palavra que tem origem no latim, cujo significado é relativo aos costumes. Então, logo, valor moral é a concepção que um indivíduo, uma pessoa, tem daquilo que é certo ou que é errado. Quando nós falamos de valor moral, no singular é a concepção que um indivíduo tem daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Porque a moral é um conjunto de regras que é adquirida através da cultura e da educação e também da tradição em que esse indivíduo está inserido. Então, com o passar dos anos, com o seu convívio familiar, a educação que ele vem recebendo dentro de casa, com o conjunto de regras que é exposto pela cultura em que ele está inserido, isto vai formando nele um conceito do que é certo ou o que é errado. Isso é o valor moral. E quando nós falamos valores morais, agora já os valores morais diz respeito ao que uma sociedade, ao que um ajuntamento de povos considera o que é certo ou o que é errado. Os valores morais é aquilo que é certo ou errado para uma determinada sociedade ou para determinado grupo ou povos. E nós sabemos, irmãos, que os valores morais, eles são variáveis. Os valores morais, eles são variáveis e eles podem divergir entre uma sociedade ou grupos sociais diferentes. Os valores morais, eles são passíveis e sofrem alteração de um grupo para o outro. Eu vou citar um exemplo muito prático aqui para você poder compreender o que eu estou dizendo. Por exemplo, nós que somos brasileiros. Quem no Brasil já andou sem camisa aqui, levante a mão. Homem, né? Evidentemente. Então nós temos aqui, não é verdade? E
Deixa eu perguntar para os irmãos. Quando você andou sem camisa no Brasil, você sofreu algum tipo de discriminação? Algum olhar discriminativo por você estar andando sem camisa? Não. Porque dentro da sociedade brasileira, não é considerado errado um homem andar sem camisa na rua. É normal. No Brasil é normal você ver um homem, você ver um rapaz, você ver um jovem andando sem camisa na rua. Dentro dos valores morais da sociedade brasileira, isto não está errado, está certo. Agora, aqui no Japão, eu acredito que você não deve ter andado sem camisa aqui no Japão. E se andou, você deve ter percebido que os japoneses te olharam não com uma cara muito boa. Aqui no Japão, se um homem andar sem camisa na rua, certamente ele sofrerá algum tipo de discriminação através de olhares, poderá sofrer alguma repreensão e certamente, se passar alguma viatura da polícia, ele será repreendido e deverá colocar a camisa. Porque dentro dos valores morais aqui do Japão, já é considerado errado um homem andar sem camisa na rua. Então nós vemos que os valores morais, eles divergem, eles mudam, sofrem alterações, dependendo de uma sociedade para outra, de um grupo para o outro, de um país para o outro. Os valores morais, eles são passíveis de sofrer alterações. E nós sabemos também que os valores morais, eles são passíveis de sofrer alteração, não só por questão social, mas também através do tempo. Por exemplo, um outro exemplo prático para você entender e pegar o que eu estou falando. A maioria aqui são bem jovens ainda. Talvez você já ouviu falar, como eu sei de ouvir falar. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, o casamento ele era algo para ser bem duradouro. Ninguém casava já pensando no divórcio. Era algo para ser bem duradouro. Tanto é que se porventura acontecesse um divórcio entre alguém, esse casal que casou e se divorciou, eles sofriam algum tipo de discriminação através dos olhares, algum tipo de preconceito através dos olhares, porque o casamento naquela época não era para ser desmanchado, era algo para ser eficaz e para ser duradouro. E um casal que se divorciava, eles sofriam algum tipo de preconceito pelo divórcio da sociedade. Isso há 50, 60 anos atrás. Hoje, nos dias atuais, permanece assim? Nos dias atuais, esta questão permanece da mesma forma? Evidentemente que não. Tanto que, possivelmente, alguns dos irmãos já devem ter ouvido alguém dizer, quando estava para se casar, a seguinte expressão: eu vou me casar, se não der certo a gente se separa. Eu vou me casar, se não der certo a gente separa, depois eu conheço outro, e aí nós tocamos a vida para frente. Isso por quê? Porque os valores morais, eles sofrem uma alteração com o passar do tempo. E aquilo que antes era considerado certo, com o passar do tempo, vai havendo uma inversão de valores. O que era considerado errado, com o passar dos tempos, começa a ser considerado certo. E uma grande frase, ou a frase que expressa a grande inversão de valores que nós estamos vivendo hoje, é que o certo passou a ser errado, e o errado passou a ser o certo. Isso expressa de forma tão clara, jovens, a grande inversão de valores que hoje nós estamos vivendo. Por isso, quando nós falamos dos valores de um jovem cristão, quando nós tratamos a respeito dos valores de um jovem cristão, nós precisamos olhar sobre o ponto de vista ético cristão. Quando nós falamos dos valores do jovem cristão, nós precisamos olhar sobre o ponto de vista ético cristão.
Por quê? Porque nós aprendemos, irmãos, aqueles que têm frequentado a escola dominical, nós estudamos no trimestre passado sobre a ética cristã, e nós aprendemos que a ética cristã, ela está fundamentada na palavra de Deus. Aquilo que é ético para o cristão, aquilo que é ético para o servo do Senhor, aquilo que é ético cristão, está fundamentada na palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela não sofre alteração. A palavra de Deus não está sujeita a mudanças devido à cultura, não está sujeita a mudanças devido a tempo, não está sujeita a mudanças devido à sociedade. A palavra de Deus, o que é errado, continua sendo errado. O que é certo, continua sendo certo. E a ética cristã, aquilo que é ético para o servo de Deus, para a serva do Senhor, está fundamentado na palavra de Deus. E aí, nós precisamos então entender o que é ética para continuarmos no nosso assunto dos valores do jovem cristão. Nós temos aqui uma definição da palavra ética, e a palavra ética significa um conjunto de normas e princípios que norteia a boa conduta do ser humano. Esta é a definição, ou uma das definições. Se você for no Google ou for no dicionário Aurélio, vai surgir várias definições, mas uma definição bem apropriada para o conteúdo que nós estamos ministrando e que define bem a palavra ética, e que eu escolhi esta: conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. Isto é a ética. Então, sendo assim, a ética cristã, que está fundamentada, tem como base a palavra de Deus, ela tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento do jovem cristão. Olha só, a ética cristã tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. E aqui, irmãos, eu coloquei alguns tópicos que nós vamos trabalhar temático dentro desses tópicos, para tratar dos valores de um jovem cristão sob um olhar ético cristão. Como eu falei no começo, o que eu vou trazer para vocês é assunto muito prático, é assunto que nós convivemos no dia a dia, não é nada novo, é um assunto muito prático. Eu tenho certeza que irá abençoar as vossas vidas, amém? Então veja só, então nós vamos falar primeiramente sobre a ética do jovem cristão e o relacionamento familiar. Nós estaremos falando primeiramente sobre a ética do jovem cristão e o relacionamento familiar, ou os valores do jovem cristão no seu relacionamento familiar. Como tem sido o seu relacionamento familiar? Aí eu convido a você a fazer uma reflexão. Amém? Tem gente que está refletindo tanto que já está até dormindo. Aí você pode acordar quem está dormindo aí. Acorda aí. Como é que tem sido, jovem, o seu relacionamento familiar? Nós percebemos que parece que na sociedade moderna é um assunto pouco falado, quer seja nas fábricas, nos QQs, ou até mesmo nas escolas. É um assunto pouco falado entre os jovens, pouco se fala sobre a sua família. E como que está sendo o seu relacionamento familiar? Você, jovem, que teme ao Senhor, frequenta a igreja, frequenta os cultos, que é um jovem cristão. Como tem sido o seu relacionamento com a sua família? O ano passado eu tratei sobre esse assunto, e o Senhor colocou no meu coração novamente tratar sobre esse assunto hoje. Esse assunto palpitou no meu coração. Estamos falando com jovens, e esse assunto palpitou no meu coração. Olha só, irmãos, como que tem sido o seu relacionamento com os teus pais, jovem? Como você tem olhado para os teus pais?
De que maneira você tem visto os seus pais? Como você tem tratado os seus pais? Qual é a forma de carinho, de expressão que você tem demonstrado o seu afeto? De que forma você tem demonstrado o seu afeto, o seu respeito para com seus pais? Nós sabemos o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo 16, a palavra do Senhor diz lá: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. E Paulo, ele também fala, lá em Efésios, capítulo de número 6, o apóstolo Paulo, ele escreve sobre o assunto, no capítulo de número 6, a partir do versículo 1, Paulo, ele diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aí Paulo, ele faz menção ao que nós acabamos de ler. Ele diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E eu me recordei, quando estava estudando esse assunto, o que eu ouvi no CFO. O pastor Edevaldo certa vez ministrou no CFO sobre o princípio da honra. Ele falou que honrar é ter como precioso. Honrar é ter como precioso. Quando nós honramos alguém, honramos uma autoridade, é ter como precioso. E eu pergunto para você: você tem tido seus pais como precioso? Você tem respeitado, tem honrado seus pais? Porque, irmãos, é tão triste, jovens, é tão triste quando nós percebemos alguns adolescentes que já está pegando um pouco mais de idade, e às vezes pensa que a idade são asas que ele pode voar. Sabe, é asas que ele pode sair batendo e voando, como que se não tivesse que prestar conta para ninguém, como que se ele já tivesse autoridade sobre si mesmo, como que se não tivesse mais um pai e uma mãe. Mas enquanto o teu pai e a tua mãe estiver vivo, nós devemos honrar o pai e devemos honrar a mãe. É a palavra de Deus. E nós percebemos que não é difícil nós percebermos isso. Talvez você já tenha visto, ou já tenha ouvido. Parece vergonhoso numa roda de jovens, aonde está você, mais alguns jovens da sua idade, e de repente começa a tocar sobre alguns assuntos: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e parece que é vergonhoso você dizer: olha, eu tenho que perguntar para o meu pai, eu vou perguntar para meu pai, eu vou perguntar para minha mãe, porque, usando um linguajar bem jovial, e me permita usar assim porque estou falando com jovens, parece que é queimar a cara, não é verdade? A minha idade, eu vou falar que ainda tenho que perguntar para o meu pai? Eu vou perguntar para minha mãe? Não, já sou um rapaz, já sou uma moça. Aí, não, irmãos, nós precisamos honrar o pai e a mãe. Eu vou até aqui dar um conselho, depois nós vamos tratar sobre isso. Para você, moço, que pretende arrumar uma namorada, veja se ela é um tipo de moça que honra pai e mãe. Observe se ela é uma moça que ela tem o costume de honrar o seu pai e a sua mãe. E da mesma forma você, moça, você está pensando em namorar alguém? Verifique se esse rapaz, ele tem o hábito, ele tem o costume de honrar o seu pai e a sua mãe. Porque se ele não tem o costume de honrar o seu pai e a sua mãe, você vai ter muitas dores de cabeça. Eu posso garantir que algumas coisas possivelmente pode acontecer. A primeira delas, sabe qual que é? Pergunta para mim, qual? Você pode ficar viúvo cedo. É verdade. Você pode ficar viúvo cedo e você pode ficar viúva cedo. Você viu o que está escrito na Bíblia? Você viu o que está escrito no texto que nós lemos? Você prestou atenção
o que o Senhor diz em Deuteronômio 5,16, o apóstolo Paulo, ele repete isso lá em Efésios. Olha o que está escrito: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias. Para que se prolonguem os teus dias. Honrar pai e mãe é longevidade de vida. E se você não quer ficar viúvo cedo, não case com alguém que não honra o pai, que não honra a mãe. Se você não quer ficar viúva cedo, não case com pessoas que desonram seus pais. É muito triste quando nós vemos jovens, ao se referir ao seu pai, como um cara. O cara. E não estou aqui, dizendo da sua forma de você conversar com teu pai, questionando a sua intimidade com o teu pai. Não estou questionando a sua intimidade com o teu pai. Mas eu estou dizendo que é muito feio quando nós vemos moços, quando nós vemos moças, ao se referir do seu pai, aquele cara lá, irmão, é uma falta de respeito tão grande para com seu pai, sendo que a Bíblia está dizendo que nós devemos honrar os nossos pais. É tão feio quando uma moça, um moço se refere aos seus pais como os velhos. Aquele velho não sabe de nada, aquela velha não sabe de nada. Parece algo tão inofensivo, mas por detrás disso, irmãos, é algo tão mal para o jovem cristão. Isso faz com que o jovem cristão vai perdendo os valores que a ética cristã, a palavra de Deus, nos mostra. Então veja que a ética do jovem cristão no relacionamento familiar é honrar pai e mãe. Se lá fora, para o mundo que não tem Deus, o jovem que não tem Deus, é algo que pode soar como que alguém que está podendo, que alguém que é dono do seu nariz, aquele... Irmãos, estou conversando com jovens também, vocês não vão estranhar, tá bom? Aquele cara está podendo, olha só, aquela menina está podendo. Está podendo não. Se para eles desonrar os pais é algo legal, é algo que faz acrescentar na fama deles para com a sociedade que ele vive, para o jovem que teme a Deus, para o jovem cristão, isso não é correto. A palavra do Senhor nos mostra que nós devemos honrar os pais e as mães. O apóstolo Paulo, ele ainda fala que os últimos dias seriam marcados por filhos desobedientes. A segunda carta de Paulo, capítulo 3, versículo 2, Paulo falou: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. E agora eu vou dizer para vocês, e não se espantem, Paulo está dizendo que estas coisas haveria, não era fora da igreja, não. Paulo não está dizendo que esses tipos de pessoas, homens amantes, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos e filhos desobedientes a pais e mães, estariam fora da igreja. Paulo está dizendo dentro da igreja. Paulo está dizendo que isto estaria dentro da igreja. Irmão, e é muito feio, jovem. Não pense que você está abafando, demonstrando desonra ao seu pai, demonstrando desonra à sua mãe. Muito pelo contrário, você está atraindo sem saber maldição para a tua vida. Você está atraindo coisas não muito boas para a tua vida. Porque nós precisamos aprender o princípio bíblico que nós devemos honrar pai e mãe. Aí talvez você diz: mas meu pai e minha mãe já foram para o Brasil, estão no Japão. Você liga para eles? Quanto tempo faz que você não tem ligado para o seu pai e para a sua mãe? E hoje em dia é tão fácil, através das redes sociais, apenas com um clique você vai lá, liga, conversa e vê a pessoa. Você tem ligado para o seu pai? E continuando, como tem sido também o seu relacionamento com seus irmãos? Como você tem tratado os seus irmãos? Estou dizendo aqui irmãos de sangue, para aqueles que têm irmãos. Como você tem tratado o relacionamento com seus irmãos? Você tem tratado os seus irmãos com respeito? Olha, irmãos, vocês têm caneta aí? Deixa eu perguntar, tem caneta?
Não, né? Meu Jesus. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar de alguma forma para vocês o conteúdo desse estudo, porque nós não teremos tempo para ler os versículos bíblicos. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, Paulo ele está ensinando, aconselhando Timóteo, quando houvesse a necessidade de repreender os idosos, repreender os jovens, repreender as mulheres de mais idade, as moças. Paulo ele fala para repreender os jovens como irmãos e as moças como irmãs, tratando com toda a pureza. O princípio que Paulo está ali trazendo e que nós podemos extrair para a nossa aplicação é o princípio do respeito. É o respeito para com os irmãos. Como que você tem tratado seus irmãos dentro de casa? Jovem, você é cristão. Você é um servo de Deus. Você é um moço de Deus. Você é uma moça de Deus. Se lá fora soa legal, se lá fora é bonito, um jovem rebelde aos pais, um jovem que não dá satisfação aos pais, um jovem que não demonstra amor, afeto para com seus pais, para com seus irmãos, para o jovem que teme a Deus, isso é valioso. Para o jovem que teme ao Senhor, isso é precioso. Cultive, jovem, um amor dentro da sua casa. Cultive o amor dentro da sua família, com seus pais, com seus irmãos, porque isso é precioso para o jovem cristão. Agora, continuando aqui o nosso estudo, nós vamos também agora tratar de um outro assunto, concernente à ética do jovem cristão e o seu relacionamento social. A ética do jovem cristão, os valores de um jovem cristão e o seu relacionamento social. E aqui, irmãos, eu vou falar do jovem na escola e vou falar do jovem no trabalho, amém? Se porventura você ficar com um pouquinho de sono, porque estou ministrando um estudo, e nós estamos indo pausado, um pouco didático, você pode levantar e beber uma água. Mas se você dormir, você pede para o seu irmão, se você viu dormindo, você me cutuca aí, tá bom? Para você poder pegar o conteúdo e não perder, amém? Então, irmãos, olha só. A ética do jovem cristão no seu relacionamento social. Quantos jovens nós temos aqui que ainda frequentam a escola? Temos bastante. Pois bem, então aqui vai para vocês essa primeira parte. Como você tem honrado o seu professor? Ei, jovem, como que você tem sido como um aluno em sala de aula? Você faz parte do grupo do fundão? Você faz parte da turma do barulho ou você faz parte da turma que está ali estudando? Como que você tem, jovem, honrado o seu professor? Nós falamos ali sobre honrar os pais, que é ter por precioso. Amém, jovens? Nós falamos que é ter por precioso honrar. Paulo fala em Romanos capítulo 13, versículo 1, sobre a sujeição que nós devemos ter às autoridades superiores, porque não há autoridade que não tenha sido instituídas por Deus. As autoridades que há foram instituídas por Deus. E eu sei que você sabe, a autoridade máxima na sala de aula que você estuda é o seu professor. O seu professor é a autoridade na sala de aula que você está estudando. Essa matéria tem o diretor, enfim, mas na sala de aula é o seu professor. Como você tem honrado o seu professor? Você tem honrado? Ou você tem dado muito trabalho para ele? Ou você tem pego aquelas borrachinhas, colocado um papelzinho e atirado nele quando ele não vê? Ou atirado em outros alunos quando eles não estão vendo? Como tem sido o seu relacionamento nesse meio social, escolar, em que você está convivendo? E tratando do relacionamento social na escola, nós sabemos que infelizmente, às vezes, é até comum, e eu digo isso com pesar no meu coração, mas é até comum nós percebermos pessoas que são vítimas de bullying nas escolas. Normalmente, costumeiramente,
Sempre tem na escola, numa sala de aula, um aluno que acaba se tornando uma vítima das brincadeiras. Ou é pelo seu jeito de ser, ou é porque é baixinho demais, ou é porque cresceu demais fora do padrão da idade escolar que ele está, ou enfim, uma infinidade de coisas. Ele pode sofrer algum tipo de bullying, algum tipo de sarro por alguma coisa. Infelizmente, sempre há nas escolas pessoas que são desta forma. Aí eu pergunto para você que é jovem, que é cristão, que os seus princípios, os seus valores não estão dentro da base daquilo que é correto perante a sociedade, ou dos valores morais de uma sociedade, porque nós vimos que os valores morais da sociedade, eles sofrem alterações, mas os seus princípios e valores morais, éticos, cristãos, estão fundamentados na palavra. Eu pergunto para você, você tem participado desses bullying? Irmão, é sério, irmão, que eu estou falando. Aqui no Japão se fala idime, e eu sei que você sabe que o idime tem sido uma causa frequente no suicídio de muitas pessoas. Pessoas têm tirado a sua vida por conta do bullying que eles têm passado em sala de aulas, por conta do sarro que eles têm sofrido. Sabe, irmãos, e um crente que se encontra dentro dessas brincadeiras, satirizando uma pessoa, ele está fora de contexto. Ele não está praticando e vivendo a palavra de Deus na sua vida. Então, o jovem que participa de alguma forma, de algum tipo de bullying, seja ele falando ou seja ele incentivando, ele está fora dos padrões bíblicos para o seu princípio de jovem cristão. E a irmã Sandra fez uma das perguntas aqui. Não me recordo a pergunta, mas me recordo a resposta, porque a resposta foi um dos textos bíblicos que eu estaria usando aqui neste assunto. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então não convém a um servo de Deus, a um moço, uma moça, um jovem, participar dos bullying na escola. Não combina com você, jovem. Não combina com você, moço. E aí, talvez, pode ser ao contrário. Talvez possa ser você, que é crente e serve a Deus, seja vítima de bullying, por você crer em Deus, por você não participar das mesmas coisas que as outras pessoas da sua idade estão fazendo, estão praticando, estão falando, e você não faz, não pratica, não fala igual. Talvez por esta forma seja você uma das vítimas de bullying. E o que fazer? Irmão, se porventura houver algum jovem assim, se está passando algum tipo de bullying por você servir a Deus, glorifique ao Senhor. Deus está se agradando da sua vida. O Senhor está se agradando da sua vida. E você pode ter certeza que a palavra de Deus é a verdade, que não pode mentir. E o Senhor diz na sua palavra que aqueles que o honram serão honrados. E chegará um certo momento, chegará um tempo certo, que o Senhor vai honrar você na sala de aula, por você estar honrando a Deus. Aqueles que satirizam você por ser um crente, chegará um momento em que Deus vai preparar alguma coisa para honrar você na sala de aula, e as pessoas terão que dizer: o Deus daquele jovem é poderoso, o Deus daquela moça é poderoso, e o nome do Senhor será glorificado. Então vamos avançar, irmãos, nós precisamos já estarmos avançando para terminar. Nós falamos então da ética do jovem cristão no relacionamento familiar, os valores do jovem cristão no seu relacionamento familiar, a ética do jovem cristão no relacionamento social na escola, e a ética do jovem cristão no seu trabalho. Nós temos aqui jovens que trabalham. O pastor Edevaldo perguntou, e muitos jovens levantaram a mão. E eu pergunto para você também, como tem sido você como funcionário na empresa em que você trabalha? Que tipo de funcionário tem sido você na empresa que você trabalha?
Tem sido você um funcionário presente ou ausente? Tem sido você um funcionário que apenas cumpre horário dentro de fábrica? Ou tem sido você um funcionário produtivo dentro de fábrica? Olha o que a palavra do Senhor diz: vós, servos, obedeceis a voz do Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Jovem que está na fábrica, é muito feio um servo de Deus na fábrica ficar enrolando, irmãos. É feio, é muito feio um servo de Deus na fábrica ter que ficar sendo repreendido a todo tempo e a toda hora pelo chefe da seção, porque conversa demais, porque não está prestando atenção no serviço que está fazendo, faz de qualquer jeito, faz relaxado. E dessa forma, nós não glorificamos ao Senhor. Mas quando nós aplicamos esse princípio na nossa vida, de trabalhar servindo como que ao Senhor e não aos homens, eu vou procurar fazer o meu melhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da obra das minhas mãos. Eu não sei se algum dos irmãos viu, é muito possível que tenha visto, porque acabou tendo uma repercussão nas redes sociais, uma matéria que passou no Fantástico, numa empresa lá no Brasil, um chefe de uma empresa, e ele não era um chefinho não, ele era um chefe de alto escalão de uma empresa, ele se fingiu de um novato naquela empresa, para ver como os funcionários estavam trabalhando. Alguns irmãos já viram essa matéria porque estão balançando a cabeça. E ele, ao entrar naquela empresa, ele encontrou alguns que estavam fazendo de forma relaxada, mas ele encontrou um moço que dava gosto de ver ele trabalhar. E aquele moço, ele foi incumbido de ensinar esse chefe que estava fantasiado, estava fingindo ser um novato. E aquele moço, ele disse para aquele chefe, sem saber que era chefe: olha, eu sempre digo para os rapazes aqui, tudo que você for fazer, faça como que se estivesse fazendo para Deus, porque você vai fazer o seu melhor. E passou no Fantástico, irmãos. Aquele moço, ele glorificou a Deus, era um jovem cristão, era um jovem que servia a Deus, era um jovem que aplicou esse princípio na sua vida, de fazer o melhor. Aquilo que foi incumbido a ele fazer no seu serviço, ele fazia o melhor. Ele não estava ali somente para cumprir uma carga horária, mas ele estava ali para ser produtivo e fazer um serviço com qualidade, independente do chefe estar vendo ou não estar vendo. E chegou o tempo que Deus honrou a vida daquele moço. E assim deve ser o comportamento do jovem cristão que está dentro de uma empresa, trabalhando dentro de uma empresa. Amém, jovens? Amém. Vamos glorificar a Deus, nós que trabalhamos através da obra das nossas mãos. O chefe não precisa estar olhando para você trabalhar certinho, amém? Então, glória a Deus. Então, eu vou falar aqui mais um ponto, e nós precisamos terminar, irmãos, porque o horário avança. Como eu falei no início, para cada ponto, nós não teríamos como expandir o assunto, porque são assuntos vastos, mas seremos objetivos. Então falaremos de mais um ponto e nós já estaremos partindo para o término. Nós falamos da ética do jovem cristão no relacionamento familiar, da ética do jovem cristão no seu relacionamento social, no meio em que ele está inserido, na escola, na fábrica. E agora vamos falar da ética do jovem cristão no namoro, amém? Nós estaremos terminando aqui. A ética do jovem cristão no namoro. Quantos jovens estão namorando? Levante a mão. Temos alguns aqui. Quantos querem namorar? Levante as mãos. Jesus, pastor, vai ter pouco casamento, pastor. Vai ter pouco casamento, meu Pai do céu.
Amém, irmãos? Irmãos, o namoro do jovem cristão, ele difere do namoro do jovem sem Deus em muitos pontos. Eu sei que você sabe disso, mas é bom nós lembrarmos. O namoro do jovem cristão difere do namoro de um jovem sem Deus em muitos pontos. Porém, vou apenas aqui pontuar alguns. Primeiramente, o namoro cristão, ele não é um ficar. O namoro cristão, ele não é um ficar. Não é. O namoro cristão não é ficar. E às vezes a gente parece que encontra pessoas usando o pretexto de que, não, tem que experimentar para ver se a pessoa serve. Eu já falei numa certa ocasião lá em Ota, né, no fórum de jovens que teve lá, que você não é cientista para viver na base de experimento. Quem vive no experimento é cientista. Você não é cientista. Você é servo de Deus. Você é uma serva do Senhor. Então o namoro cristão não é ficar. Não. O namoro cristão, ele visa o casamento. O namoro cristão, ele visa o casamento. O jovem que serve a Deus, ele vai se envolver num relacionamento visando o casamento, não visando o experimento. Até porque isso não combina com o servo de Deus, porque numa dessa, ou você vai sair com os seus sentimentos feridos, ou você vai ferir o sentimento de outro. E isso não condiz com o servo de Deus, com quem teme a Deus. Aquele que ama o seu próximo como a si mesmo, e Jesus falou, nós lemos o texto, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E o jovem que serve a Deus e ama o seu próximo, ele não tem o intuito de ferir ninguém. Então, nesse negócio de ficar, ou você pode se ferir, ou você pode ferir alguém. Porque esse alguém pode ter gostado de você de fato, e você pode ferir os sentimentos daquela pessoa. Então, por isso, o namoro cristão vai visar o casamento. Mas seguindo, o namoro cristão difere do secular, até mesmo nas escolhas. Olha que interessante, o namoro cristão, ele difere do secular até mesmo nas escolhas. Por quê? Porque o secular, ele visa apenas a aparência física. O namoro secular, ele visa apenas a aparência física e interesses pessoais, em alguns casos. O namoro que nós vemos aí fora, o namoro das pessoas sem Deus, ele visa a aparência física, em alguns casos, interesses pessoais. E eu vou provar, por exemplo, você vê aquela moça que poderia ser a Miss World, a Miss Mundo. E você vê aquele rapazinho que, meu Deus do céu, mas Jesus, será que ele lavou o rosto de manhã? Só que aquele rapazinho tem uma coisa, ele tem algo por trás dele. Aí está aí o interesse, está entendendo? Mas só que assim é no relacionamento daqueles que não temem a Deus. Eles visam interesse e visam apenas a aparência física. Todavia, o namoro cristão, o jovem cristão, ele visa a vontade de Deus. O jovem que serve a Deus, quando começa a gostar de alguém e começa a pensar no namoro, já chegou a idade do namoro, já está na idade de namorar, ele vai buscar a vontade de Deus para poder então se relacionar com a pessoa certa. E logo se perceberá que não é da vontade de Deus um jovem cristão namorar um descrente. Não é da vontade do Senhor um jovem cristão namorar alguém que não serve a Deus. Não precisa entendermos muito de Bíblia para nós sabermos que não é da vontade do Senhor que o jovem cristão ele venha namorar alguém que esteja fora da igreja. Lembra Abraão? Quando Abraão mandou seu servo Eleazar buscar uma esposa para o seu filho Isaque, Abraão foi cuidadoso em explicar para Eleazar que queria uma moça que fosse da sua parentela.
E o apóstolo Paulo, ele diz, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, Paulo ali ele diz que nós não podemos nos prender a um jugo desigual com os infiéis. Então, logo, o namoro de um jovem cristão, quando ele vai buscar a vontade de Deus, ele vai perceber que não é da vontade de Deus que nós ou que os jovens venham se relacionar com pessoas que estão fora da igreja, que não têm a mesma fé que você em Cristo, porque isso lhe trará muitos problemas, isso lhe trará muitas dores de cabeça. E aí eu quero aproveitar para dar um conselho, que já vou estar terminando. E o conselho que eu também quero dar é porque às vezes tem um moço que passou anos na igreja orando: Jesus, envia minha Rebeca, Jesus, envia minha Rebeca, Jesus, envia minha Rebeca. E os moços estão orando pela Rebeca, amém? Quem está orando pela Rebeca aí? Meu irmão do céu, só um pouquinho, hein? Jesus. Mas aí acontece que tem moças que estão orando, pedindo a Rebeca, e de repente aparece uma moça na igreja. Aparece uma moça na igreja. E logo ele já diz: a minha Rebeca aí, ó. Ou às vezes o inverso, a moça está pedindo Isaac. E aparece um rapaz na igreja. Aparece um moço aí que está começando a frequentar a igreja. E logo vai dizer: ó, o meu Isaac aí. E qual o conselho que eu dou para vocês, irmão? Deixa essa pessoa se relacionar primeiramente com Cristo. O moço que começou a frequentar a igreja, a moça que começou a frequentar a igreja, ele precisa primeiramente se relacionar com o Senhor Jesus. Deixa primeiramente ele se relacionar com Jesus. Deixa ele no seu primeiro amor com Cristo, sabe? Porque às vezes tem moço que está com tanta fome que a moça mal entrou na igreja e já está em cima dela, já quer casar com ela. Ai, meu Deus do céu. E o inverso é o contrário. Às vezes tem moça que já está há tanto tempo no Salmo 40 esperando com paciência no Senhor, que o rapaz mal chegou na igreja e a moça já está em cima dele. Já está lá: ó, é o meu prometido, é o meu Isaac, tira o olho daqui, eu vou sair do Salmo 40. Irmão, calma meu irmão, deixa esse moço, deixa essa moça se relacionar com Cristo primeiro. Primeiramente ele precisa se relacionar com o Senhor. Deixa ele se relacionar com Deus. Deixa o tempo passar um pouquinho, para que ele possa produzir frutos, e através daquele fruto você saber que espécie de árvore é. Porque, irmãos, é verdade que, lembra a parábola do semeador? Quantos lembram a parábola do semeador aqui? O semeador que saiu para semear. E vai que você pega um que é uma semente que caiu ao pé do caminho. Pensou a dor de cabeça que você vai ter depois? E olha, irmão, eu vou aprofundar um pouquinho, porque parece que é coisa brincadeira, mas não é sério. Tem pessoas sepultando ministérios, porque está se relacionando com pessoas erradas. Sabe, a moça mal veio para a igreja e já abraça a linha prometida. Jesus mandou já, tá vendo que bênção? Jesus trouxe uma lá de fora, não tinha aqui dentro, vai lá de fora. Não, irmão, Jesus faz isso não. Deixa Jesus se relacionar com ela, se relacionar com ele. Deixa ele primeiro. Irmão, vou dar um conselho para você. Esse rapaz que veio para a igreja, Deus que aí, boa pinta, uma boa pinta, não é verdade? Mas deixa Jesus tratar com esse vaso primeiro, irmão. Deixa Jesus pegar o barro e amassar. Amém? Primeiro deixa Jesus pegar o barro, deixa Jesus amassar o barro. Aí vai amassar bastante. Aí Jesus vai tirar tudo que não presta. Deixa tirar, vai tirando. Tudo que não presta. E você vai no Salmos 40, esperando com paciência no Senhor. E continua ali. Aí depois que Jesus amassar o barro, deixa Jesus agora moldar o vaso. Deixa Jesus moldar o vaso. E depois que moldar o vaso, deixa Jesus colocar esse vaso no fogo, para saber se ele vai durar ou se não vai durar, para saber se dali vai sair um vaso de honra ou um vaso de desonra. Deixa Jesus provar o moço primeiro, irmão. Deixa Jesus provar a moça primeiro, meu irmão.
Não é porque já entrou na igreja que Jesus ouviu a oração e trouxe lá de fora, não. Pede um sinal. Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Eu passei 5 anos orando para Jesus enviar a minha Rebeca. E quando a minha esposa começou a frequentar a igreja, eu ficava com um receio, é verdade, ficava com pena. Vamos lá, vamos esperar o negócio aí, devagar. Aí sabe o que eu fiz? É um conselho que eu vou dar para você. Eu falei, Jesus, se ela batiza ela com o Espírito Santo na minha frente. Você crê que Jesus batiza com o Espírito Santo? Amém? Então pede para Jesus batizar ele com o Espírito Santo. Pede para Jesus, Jesus batiza ela com o Espírito Santo. Essa moça começou a frequentar a igreja, está vindo à igreja. Agora Jesus batiza ela com o Espírito Santo. Se é a minha Rebeca mesmo, reveste ela de poder. Eu quero ver o Senhor encher ela. Ela vai falar em língua estranha até o cabelo virar daquele jeito. A máscara vai, aquela tatuagem não, Jesus, aquela... Irmãos, me ajuda aí, vocês, irmãos. A maquiagem vai borrar, vai sair do rosto, ela vai falar em língua estranha. Aí, meu irmão, aí você vai ver que Jesus está começando a dar sinais de que aquela moça nasceu de novo, de que dali vai ser um vaso de honra. Então o conselho que eu dou é: espere Jesus provar os que estão vindo. Deixa Jesus provar primeiro, amém, jovens? E continuando, para nós terminarmos, o namoro cristão se mantém, ou no namoro cristão se mantém a abstinência sexual. Nós sabemos que a relação sexual é para ser mantida no casamento, dentro da bênção do Senhor. Por isso, jovens, é necessário tomar todo o cuidado para os jovens que já estão namorando e aqueles que estão pretendendo namorar. É necessário todo cuidado com os excessos. Tome muito cuidado com os excessos. O excesso, sabe, de se abraçar muito apertado. O excesso no passar da mão. Cuidado com tudo isso. Cuidado com tudo isso. Cuidado para não ficarem sós em lugares fechados. Lugares aonde os olhos de ninguém alcançam vocês. Tomem muito cuidado. Mas eu sou crente, ela é crente. Tudo bem, você é crente, ela é crente, mas o diabo continua sendo o diabo. E ele é ardiloso nas suas manhas de tentar o crente. Então tome 1000 cuidados. E se no namoro o clima está esquentando demais, o que eu faço? Vai buscar a ajuda do seu pastor. Tenha vergonha não, irmão. O meu pastor vai me pegar pela orelha. Não vai pegar você pela orelha, não. Vai buscar a ajuda do seu pastor. É verdade, irmão. A coisa está esquentando no seu namoro. Os excessos estão começando a aparecer. Olha, no namoro cristão é mantido a abstinência sexual. E se está esquentando as coisas, chega no seu pastor, fala para a sua namorada: olha, vamos conversar com o pastor, vamos chamar ele no gabinete pastoral. Fala para o seu namorado: olha, vamos lá chamar o pastor para conversar com ele no gabinete pastoral. E se o seu namorado falar que não quer, que não deve, é um sinal de que ele não é a pessoa que Deus preparou para você. É um grande sinal de que esta pessoa não é a que Deus tem preparado para a tua vida. Se essa moça disser que não quer, é um sinal de que ela não foi preparada por Deus para você. Porque o fundamental é buscar o conselho pastoral, porque o pastor ele vai te aconselhar, ele vai orar com você, vai estar orando por você. Agora, a praticar o conselho, aí vai estar no poder de vocês. Amém, jovens? Mas na ética cristã, ou na ética do jovem cristão, no seu namoro, nós vemos que no namoro, o jovem ele deve honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos terminar por aqui. Nós não temos tempo de falar das prioridades, e nós estaremos terminando. Vamos ficar de pé por bondade. Amém? Então, irmãos, nós falamos aqui sobre os valores do jovem cristão. E nós aprendemos que, quando falamos de valores, nós
logo vem na nossa mente de forma inegável o valor moral e valores morais. E os valores morais, eles mudam de uma sociedade para outra. O que numa sociedade é certo, em outra ela é errado. Então, para o jovem que é crente, o jovem que teme a Deus, os seus valores, eles são imutáveis, porque os seus princípios estão pautados na palavra do Senhor. Independente da sociedade que você está, independente do lugar que você está, independente do meio que você convive, independente do tempo que passa, por mais que nos dias atuais, alguns estão querendo dizer que algumas coisas que antigamente não era aceitável no meio do povo de Deus, hoje não tem problema nenhuma, como aquela tal de cerveja sem álcool, como estas outras coisas a mais, ainda que eles tentam dizer estas coisas, o nosso princípio continua sendo a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela permanece imutável. Amém, jovens? Então vamos orar? Então, me responde ao nosso pastor. Senhor, no nome de Jesus, neste momento, queremos, ó Deus, agradecer a Ti. Muito obrigado, meu Pai, por esse estudo que nós tivemos na tarde de hoje, aonde, Senhor, nós falamos dos valores cristãos. Ó Deus, falamos dos valores de um jovem cristão. Pai, que o Senhor venha ajudar esta mocidade, Senhor. Que o Senhor venha ajudar estes jovens, ó Deus, para que na sua conduta, meu Pai, na sua maneira de viver, eles não venham, Senhor Jesus, inverter os seus princípios e os seus valores. Porque nós aprendemos que os valores de um jovem que teme ao Senhor está pautado na Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é imutável. Senhor Jesus, reveste de força, de poder essa mocidade, para que em todo o tempo e em todos os momentos eles continuem glorificando ao Senhor, através de sua vida, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, é o que eu peço e agradeço a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.